É bem verdade que existem diversos modelos de subluxação quiroprática. E os modelos de subluxação quiroprática, os modelos teóricos, evoluem ao passar do tempo. Existem diversos modelos e teorizações de subluxação quiroprática. E essas teorizações são baseadas em novas descobertas neurofisiológicas e também na fundamentação clínica da própria quiropraxia. Um dos modelos de subluxação quiroprática, o modelo de Leonard Fay, que é o modelo de 5 componentes, é um dos modelos não tão atuais, mas é um modelo bastante pedagógico, bastante didático, fácil de aplicar na prática clínica e muito apropriado para discutir a existência do complexo subluxação quiroprática, de forma que é possível entender o que nós determinamos que é a subluxação quiroprática, baseado nesse modelo. Então, o modelo de 5 componentes de Leonard Fay, primeiramente, é composto pela cinesiopatologia. A cinesiopatologia, ela considera, digamos, alteração de posicionamento estático, mas muito fortemente o aspecto dinâmico, ou seja, a amplitude de movimento desse segmento articular, ou seja, a hipomobilidade e hipermobilidade, né, de segmentos da coluna vertebral. Então, a quantidade de movimento que ele promove para um lado e a quantidade de movimento que ele promove para outro lado ou outra direção. Então, essa cinesiopatologia, ela produz efeitos, vários efeitos fisiológicos. Esses efeitos fisiológicos, elas produzem, então, um novo componente. E esse novo componente é um componente neuropático. Tá? Esse componente neuropático, ele surge dos efeitos da estimulação da cinesiopatologia. Então, o input sensorial, né, de receptores na cápsula articular, intraarticular ou extraarticular, os estímulos da mobilidade anormal ou do posicionamento anormal desse segmento articular, promovendo então alterações de inputs sensoriais, gerando diminuição e aumento de estímulos sensoriais considerados fisiológicos. Então, mais um desvio de funcionamento, gerando uma hiperexcitação do sistema nervoso. Também podemos considerar uma agressão cinesiopatológica direta ao sistema nervoso, mas também é considerado um componente neuropático. No entanto, esse componente neuropático ele não precisa ser de uma agressão direta, de um pinçamento sobre o sistema nervoso, mas uma alteração do sinal já é suficiente para gerar a neuropatologia. Né? A neuropatologia por si só, ela produz efeitos porque ela controla. Por exemplo, o músculo. Então, a miopatologia é um novo componente, né, desse modelo. Então, a miopatologia surge como um desequilíbrio muscular. E esse desequilíbrio muscular, ele pode caracterizar mais redução de amplitude de movimento global de uma articulação ocasionada digamos, uma região toda da coluna vertebral ou de uma articulação apendicular, né, caracterizado então por hiperatividade de uma musculatura e hipoatividade de outra musculatura, ou seja, uma musculatura em desequilíbrio, um grupo muscular em desequilíbrio muscular, tanto na ação, né, dinâmica do músculo, quanto no tônus postural estático desse mesmo músculo, promovendo então até alterações na postura desse indivíduo. Então, a disfunção miopatológica seria então o terceiro componente do modelo de Leonard Fay. Nós temos também então uma alteração de movimento, né, seja ela ocasionada pelo bloqueio articular, pela aberração de movimento articular ou mesmo muscular, promovendo então o que nós vamos ter aqui? Estresse biomecânico. Esse estresse biomecânico, ele gera efeito sobre as estruturas, principalmente tecido conjuntivo. Em destaque nós falamos da cartilagem hialina, né, na articulação. Então isso a gente chama de componente histopatológico. Então o que acontece? O estresse biomecânico ele promove um componente histopatológico. Esse componente histopatológico ele promove aos poucos alterações estruturais nessa articulação.
E essas articulações estruturais, elas podem estar acompanhadas de manifestações clínicas ou não, né? Ou em algum momento da vida desse paciente, ele demonstrou uma correlação clínica a essa alteração estrutural e pode acontecer ao longo do tempo de, por um certo período, não mais haver manifestação clínica depois dessa alteração estrutural. Isso é possível e essa síndrome, então, ela pode desencadear por uma outra articulação, por uma manifestação de compensação biomecânica. Além do componente histopatológico, o que nós temos? O que vem com a histopatologia? Quando nós temos dano ao tecido, nós temos formação de inflamação, de bioquímica. Então, o quinto componente do modelo de Fay é a bioquímica. Então, como é que nós identificamos uma subluxação pelo modelo de Fay? Nós identificamos uma subluxação por 5 componentes, uma forma fácil de identificar. Esses 5 componentes, eles poderão se classificar, se distinguir pela alteração cinesiopatológica, onde nós temos restrição estática, restrição dinâmica no componente cinesiopatológico, e também podemos ter hipermobilidade. Nós temos o componente neuropatológico, que é a disfunção do sistema nervoso, até com alterações reflexivas ou com respostas reflexivas alteradas, e também alteração na musculatura, com desequilíbrio muscular, com hiperatividade muscular. E no outro lado nós temos também alterações histológicas que podem afetar inclusive o tecido ósseo como tecido conjuntivo. E também promover alterações bioquímicas relacionadas com a inflamação, né, devido ao dano do tecido. O dano histológico gera um processo inflamatório que vai repercutir de várias formas. Então, a subluxação, para nós, na área da quiropraxia, profissionais especialistas ou graduados na área de quiropraxia, a subluxação quiropráxica é uma interferência neurofisiológica, é uma interferência do sistema nervoso em promover o funcionamento do corpo. Então, como não afirmar que existe a subluxação? Como nós conseguimos clinicamente avaliar essas interferências? Quando nós palpamos em uma vértebra e observamos que existe edema nessa vértebra, que essa vértebra está relacionada com uma disfunção neurológica, que ela está, ou neuropatológica, que ela não necessariamente com pensamento, mas com alteração de estímulos, que desencadeia uma resposta muscular alterada e que promove alterações anatômicas histopatológicas relacionadas também com a inflamação. Então, isto é subluxação quiropráxica para nós. Então é a nossa forma de avaliar e de identificar o que nós vamos tratar. E é muito importante compreender que a subluxação quiropráxica, ela desencadeia, digamos, um tratamento específico. Então, sim, a subluxação quiropráxica existe e ela apresenta manifestações clínicas. E nós não temos conceitos só atrelados à articulação, mas nós temos outros conceitos atuais atrelados à relação postural, à interferência que a postura pode promover no sistema nervoso, as cadeias musculares podem promover no sistema nervoso, o desarranjo e fixações viscerais também podem promover no sistema nervoso, e a relação dessas alterações, tanto desequilíbrio muscular com a vértebra, desequilíbrio visceral com a vértebra e também outros desequilíbrios, inclusive desequilíbrios primários no próprio sistema nervoso. Então, a subluxação existe sim, e é muito importante entender que não existe quiropraxia, não existe esse tratamento específico e resolutivo sem o conceito de subluxação. O componente histopatológico está claramente relacionado com a cascata degenerativa. Uma vez que é mediado pelo estresse biomecânico da cinesiopatologia, essa compensação biomecânica acaba promovendo um dano ao tecido. E esse dano ao tecido vai promover também a alteração bioquímica. Então, a histopatologia promove a relação do componente bioquímico que vai interferir em sensibilização central. A histopatologia, ela vai estar relacionada com posicionamento, alteração de posicionamento estático e também alteração de posicionamento dinâmico. Então, essa alteração na amplitude de movimento articular, ela então vai promover
um estímulo alterado sobre as circulações sacroiliacas, pode promover então uma alteração sobre a musculatura correspondente. O sacro ele tem um papel fundamental no equilíbrio muscular do piriforme. E a posição articular, ou a cinesiopatologia articular, durante o movimento principalmente, além de promover toda uma alteração histopatológica, também promove uma alteração sobre o sistema nervoso e uma repercussão sobre o sistema muscular. Vai promover nas articulações em todo o corpo uma repercussão muscular devido a alterações articulares. E conforme alguns teóricos como Logan, as alterações musculares também podem promover de volta alterações de sensibilização e posicionamento articular. O caso do paciente de 25 anos, engenheiro com atuação na área industrial, chegou no consultório acessando o nosso espaço com uma claudicação bastante relevante na marcha. Reportou na anamnese que estava em tratamento fisioterapêutico convencional já na 30ª sessão, e com 30 sessões ele não apresentava ainda um resultado satisfatório. O tratamento foi indicado pelo ortopedista, onde através do exame de tomografia foi evidenciado então uma deformidade tipo cano no quadril direito. E então, após o tempo de tratamento convencional na fisioterapia convencional, sem o sucesso satisfatório, a resolutividade satisfatória, ele procurou o nosso serviço, onde nós fizemos um único ajuste numa única subluxação na articulação sacroiliaca, uma subluxação que a gente chama de PI-IN. Esse paciente, então, com um único thrust, com linha de correção específica, ele passou então a deambular normalmente. Então, posicionamento corporal já passou a adotar um padrão normalizado, sem reações ou posições antálgicas. E o paciente então foi convidado a fazer mais uma intervenção no dia seguinte. E após isso já passou então a adotar um padrão de visitação mensal, onde ele fez apenas uma visita mensal para manutenção, considerando a alteração biomecânica e estrutural deste paciente com a deformidade tipo CAM. Então, este paciente ele recebeu um único ajuste para uma única subluxação que considerávamos primária, na articulação sacroiliaca, com uma característica biomecânica específica, que na listagem nós chamamos, pela cinesiopatologia, de posturoinferioridade com internalização, PIN. Então, essa subluxação específica foi tratado com uma correção, um ajuste, uma manobra específica, com linha de correção apropriada para essa cinesiopatologia, e com um único procedimento, um único thrust específico, então possibilitamos a rápida reabilitação desse paciente, recuperação desse paciente, que melhorou então automaticamente a sua deambulação, a sua amplitude de movimento e as suas atividades de vida diária. Esse paciente então necessitou somente de mais um procedimento no dia seguinte, já acessou o consultório normalmente, deambulando normalmente, com postura ereta, sem queixa de dor, com apenas esse procedimento. E o segundo procedimento foi um procedimento, digamos, profilático, para, digamos, verificar o estado clínico do paciente e também para garantir a manutenção desse estado de reequilíbrio articular, neuromusculoesquelético. Então, se não fosse a avaliação dessa subluxação, a detecção dessa subluxação e o tratamento específico dessa subluxação, então nós não teríamos o mesmo resultado. O paciente estaria ainda na 31ª, 32ª, 33ª sessão de fisioterapia convencional, tratando ainda a deformidade tipo CAM com cinesioterapia, com reforço articular, que ainda estava na 30ª sessão, ainda estava sem resultado clínico.
Então, este é o papel da quiropraxia, identificar, né, desenvolver cada vez menos intervenções, o menos, né, mais nesse caso, mais resolutividade, menos procedimento. Então, isso significa a identificação das subluxações primordiais, aquelas que desenvolvem um papel neurofisiológico ou neurofisiopatológico, capaz então de promover uma cadeia de disfunções e desvios do funcionamento, permitindo então que haja um desarranjo corporal e principalmente manifestações clínicas nesse paciente. E essas manifestações clínicas se relacionam com a dor, se relacionam com, digamos, déficit na atividade funcional. Então, esta é uma evidência clara que a subluxação existe. E a subluxação é um complexo de manifestações clínicas e neurofisiológicas que se caracterizam principalmente com a interferência no sistema nervoso.